Olá, turma. Hoje vamos começar o último tópico que trata da eletrostática. Tá? Então, o tópico de hoje é trabalho elétrico e diferença de potencial. Então, a definição de trabalho elétrico é energia transferida pela força elétrica para deslocar em equilíbrio uma carga elétrica de um ponto para outro em potenciais elétricos diferentes. Então aqui estamos tratando de deslocamento de carga, tá? Mais à frente na disciplina de física, vocês vão aprender, possivelmente primeiro ou segundo ano, que trabalho na física está relacionado com força, tá? Então, se eu tiver uma força e eu deslocar um corpo com uma certa massa, na realidade vamos estar realizando trabalho. Então, toda vez que a gente tiver deslocamento de um corpo, trocando de posição, se tiver que ser aplicada uma força nesse corpo, teremos a realização de trabalho. Na área elétrica, na eletricidade, os corpos que estão sendo transferidos de uma posição para outra são as partículas carregadas, são os elétrons. Então, neste caso, a força elétrica ela está relacionada com o deslocamento de cargas. Como a massa do elétron é muito pequena, né, então para nós é mais fácil tratarmos diretamente do campo elétrico. Tá? Então a gente vai estar relacionando o trabalho com o campo elétrico e com a diferença de potencial. Então, se eu quiser levar um corpo de uma posição A para uma posição B, se essa posição A tiver um potencial diferente da posição B, estará sendo realizado o trabalho nesta carga. Tá? Então temos a seguinte situação. Temos uma fonte de campo elétrico. Aqui estamos usando uma placa reta, né, uma placa de metal carregada com carga positiva, ou seja, está faltando elétrons. Essa carga desta placa carregada estará saindo um campo elétrico. Por ela ser uma placa reta, o campo elétrico tende a ser um campo reto. Tá? Aqui nós estamos idealizando como se fosse um campo elétrico que sempre fosse contínuo. Tá? Então, teremos um campo elétrico. Temos um ponto A e um ponto B. E no ponto A, nós colocamos aquela que nós conhecemos na última aula, que é a carga de prova. Tá? Lembrando, a carga de prova é pontiforme e positiva. Então, colocamos uma carga de prova no ponto A. Ao colocar essa carga de prova no ponto A, surgirá nesta carga de prova uma força elétrica F. Por ela ser positiva, ela vai ser repelida pela placa carregada. Tá? Então, a placa carregada é positiva, a carga de prova é positiva, ela vai ser repelida. Então, essa força F vai apontar para fora de forma que vá afastar a carga de prova da placa. Então, vamos supor que queremos saber qual é a energia que foi transferida para essa carga de prova para ela ir do ponto A para o ponto B. O ponto A, pelo fato de estar mais próximo da placa carregada, está num potencial mais alto. O ponto B, que está mais afastado da placa carregada, está num potencial mais baixo. Então, a diferença entre o potencial da placa do ponto A e do ponto B, nós damos o nome de diferença de potencial. Tá? Então, aqui, ó, o A é o potencial da carga no ponto A, ou melhor, nessa região tracejada. Depois nós vamos falar o que é essa região tracejada. E o B é o potencial onde está o ponto B. Tá? Então, para deslocar essa carga do ponto A para o ponto B, terá que ser realizado trabalho. Tá?
Se A e B estiverem em potenciais diferentes, logo diz-se que há uma diferença de potencial entre A e B. Então, no desenho, isso acontece, pois quanto mais longe da fonte de campo elétrico, maior é o... aqui tá trocado, tá, pessoal? Quanto mais próximo da fonte de campo elétrico, maior é o potencial. Quanto mais longe o ponto estiver da fonte de campo elétrico, menor é o potencial. Então, aqui traduzindo, o ponto A está num potencial mais elevado que o ponto B, porque a fonte de carga, fonte de campo elétrico, a barra carregada, né, está mais próxima do ponto A. Então, os símbolos envolvidos, tá? Para trabalho elétrico, se utiliza a letra W maiúsculo ou a letra EP, né? E índice P. Por que se coloca esse P? Para não ficar confuso, não dar confusão com o campo elétrico, tá? Porque o campo elétrico é a letra E. Então, para não dar confusão, se usa esse P. Algumas literaturas, alguns livros, você também vai encontrar a letra T maiúsculo, tá? Então, W, EP ou T é trabalho elétrico. Para potencial elétrico se usa a letra U, tá? E essa letra nós vamos usar muito na disciplina de eletricidade. Aliás, isso aqui para quem trabalhar na área de eletro vai até vai acabar sendo usado praticamente para o resto da vida profissional de vocês. Então, as unidades de medida, né? Então, a unidade de medida no Sistema Internacional de Trabalho, né, é Joule. E para potencial elétrico, o volt. E o volt da maioria das unidades que nós trabalhamos até agora é talvez a que vocês estejam mais familiarizados no dia a dia, né? O conceito de diferença de potencial, tá? É a diferença entre o potencial de um ponto em relação ao outro. Então eu tenho que ter sempre um ponto em relação a outro, ou de um ponto relacionado a outra coisa. Então sempre quando nós tratamos de diferença de potencial, a gente não olha isoladamente para um ponto, a gente tem que olhar de um ponto em relação a outro. Tá? Sempre tem que ter, ou seja, um referencial. Então temos aqui, pessoal, aqui embaixo, ó. Então a diferença de potencial a gente sempre está medindo de um ponto até outro, tá? Então aqui nós estamos olhando a diferença de potencial de A em relação a B, por isso fica dessa maneira, AB. Se fosse de B em relação a A, ficaria UBA. O cálculo da diferença de potencial, então, se faz da seguinte maneira, é bem simples, tá? Tensão, ou melhor, diferença de potencial AB é igual a UA menos UB. E trabalho, né, o trabalho realizado para a carga ser deslocada do ponto A ao ponto B, de um potencial para outro, é dado por essa outra equação aqui. Tem diferença de potencial vezes a carga deslocada. Tá? Aqui em cima, pessoal, a diferença de potencial ela leva em consideração o sinal, pessoal. Então, a diferença de potencial pode ser negativa, tá? Pode acontecer de ser negativa. Então, exemplos aqui de cálculo. Temos aqui, então, exemplo 1. Uma carga elétrica positiva, que é igual a 200 nanocoulomb, é deslocada de um ponto A para um ponto B por uma força elétrica, realizando um trabalho de 5 mJ. Determine o valor da diferença de potencial entre A e B. Então, temos como dados aqui a carga elétrica, 200 nanocoulomb, 200 vezes 10 a menos 9. Trabalho, 5 mJ, 5 vezes 10 a menos 3. Então, a equação que nós aprendemos antes, trabalho é diferença de potencial vezes carga, mas nós queremos a diferença de potencial, né? Então temos que isolar ela. Então passa a carga para o outro lado dividindo.
Então vai ficar a diferença de potencial é trabalho dividido por carga, 5 vezes 10 a menos 3 Joule, dividido por 200 vezes 10 a menos 9 Coulomb. Isso vai nos dar uma diferença de potencial de 25.000 volts ou 25 kV. Próximo exemplo, se uma carga elétrica positiva de 6 microcoulomb for abandonada no ponto A da figura, qual será o trabalho que a força elétrica realizará sobre a carga ao deslocá-la de A para B? A diferença de potencial é de 100 kV. Então aqui temos a figura, ó. Então isso aqui é uma forma, não dá para identificar o que é um corpo carregado com carga positiva. Temos o ponto A e B. Aqui está mostrando a carga já se deslocando, tá? Então ela foi abandonada no ponto A e ela começa a se deslocar porque ela é positiva, tá? Então por ser positiva ela vai se deslocar em relação a B. Então quer saber qual é o trabalho que vai realizar essa força sobre essa carga. Então, aqui temos aí como os dados a carga elétrica, 6 microcoulomb, 6 vezes 10 a menos 6. Tensão entre A e B, ou diferença de potencial A e B, 100 kV. Está 100 vezes 10 na 3. Então a resolução é só substituir na equação do trabalho. Então vai ficar 100 vezes 10 na 3 vezes 6 vezes 10 na menos 6. Isso vai nos dar 0,6 Joule. Exemplo 3. Para deslocar uma carga elétrica negativa de um ponto A para um ponto B, é realizado um trabalho de 1,25 Joule, sendo a diferença de potencial entre A e B de 750 volts. Determine o módulo da carga elétrica. Então os dados 1,25 Joule, diferença de potencial 750 volts. Agora queremos determinar a carga. Então isolamos a carga, passa a diferença de potencial para o outro lado. Então vai ficar carga é trabalho dividido por diferença de potencial, 1,25 dividido por 750. Vai nos dar como resposta 1,63 vezes 10 a menos 3 Coulomb, que é a mesma coisa que 1,63 milicoulomb. Diferença de potencial, pessoal. Ou melhor, tensão gerada por um campo elétrico uniforme. Temos agora uma situação, pessoal, que é diferente da anterior, que antes tínhamos um campo elétrico que saía de uma placa simples carregada. Tá? O que acontece é que à medida que vai se afastando dessa placa carregada, o potencial começa a cair, né? E o campo elétrico cai muito mais. Na realidade, quem cai é o campo elétrico. Tá? Agora, para se obter um campo uniforme, colocamos duas placas carregadas. Uma placa positiva e uma negativa. E isso vai fazer com que o campo elétrico entre essas duas placas seja uniforme. Não interessa a posição onde nos encontremos, aqui onde colocamos um ponto, o campo elétrico é igual em todos os pontos. Então aqui temos a situação em que o ponto A está sobre o potencial A e o ponto B está sobre o potencial B. Tá? Então temos uma diferença de potencial entre os dois pontos. Essa questão de o campo elétrico ser uniforme vai fazer com que, à medida que eu trocar de posição, vamos supor, botasse um outro ponto aqui no meio, um ponto C, esse ponto C estaria sobre outro potencial. Tá? Então, por exemplo, o ponto A está sobre esse potencial A, porque ele está mais próximo ele vai ser um potencial mais alto porque ele está mais próximo da placa carregada positiva. Já o ponto B está com potencial mais baixo porque está mais próximo da placa carregada negativa. Tá? Então, dependendo da posição, vai trocar o potencial, mas o campo elétrico continua uniforme. Então, esse campo elétrico só vai ser obtido dentro de placas paralelas, tá, pessoal? E as placas têm que ter o mesmo tamanho.
Então a diferença de potencial que nós conseguimos determinar, ele sempre vai ser relacionado entre campo elétrico e distância. Então o produto de campo elétrico e distância vai dar a diferença de potencial. Tá? Então, E é o campo elétrico, né, dado em Newton por Coulomb ou Volt por metro, e distância é em metros. Aqui temos um quarto exemplo, então, agora tratando de placas paralelas, né? Então, ligando-se os polos de uma bateria de carro a duas placas paralelas metálicas, M e N, ficará estabelecida entre as placas uma diferença de potencial de 12 volts. Supondo que a distância entre as placas seja de 2 milímetros, determine o valor do campo elétrico entre elas. Faça o desenho das linhas de força e indique o sentido do campo elétrico. Então aqui temos como dados diferença de potencial entre M e N, 12 volts, distância 2 milímetros, 2 vezes 10 a menos 3. Então a resolução. Então sabemos que diferença de potencial MN é o campo elétrico entre as placas vezes a distância. Então temos que isolar o campo elétrico, passamos a distância para o outro lado dividindo. Então vai ficar diferença de potencial por distância, 12 dividido por 2 vezes 10 a menos 3, que vai nos dar 6.000 Newton por Coulomb. Então esse é o campo elétrico que ocorrerá entre as placas. Tá? Pede que se faça o desenho das linhas de campo, ou linhas de força. Então, fiz no próprio desenho aqui, ó. Então, as linhas de força, elas apontam. Então, como a placa da esquerda é positiva, então as linhas de campo saem da placa da esquerda e vão para a placa da direita. Saem de M e vão para N. É o mesmo esquema que nós vimos na aula passada. Cargas positivas, das cargas positivas ou dos corpos carregados com carga positiva, saem as linhas de campo. Nos corpos onde temos cargas negativas ou são carregados negativamente, as linhas de campo entram. Então, por isso que as linhas saem da placa M e vão para a placa N. E o campo elétrico acompanha essas linhas, né? Então, aponta para o lado da placa negativa, o vetor E. Então, esse desenho já é a resposta, tá? Questão 5. Entre duas placas plano-paralelas existe um campo elétrico constante de 25 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. As placas ficam a uma distância de 4 centímetros uma da outra. Determine a diferença de potencial entre as duas placas. Então temos aqui o campo elétrico e a distância de 4 centímetros. Passamos para metro, né? Fica 0,04. Então, diferença de potencial é campo elétrico vezes distância, substituição direta, 25 vezes 10 na 5 vezes 0,04. Dá 100.000 volts, ou 100.000 vezes 10 na 3, ou 100 kV. Tá? As três respostas estão certas. Exemplo 6. Os pontos A e B mostrados na figura deste problema estão situados entre duas grandes placas paralelas, eletrizadas com cargas de mesmo valor e de sinais contrários. Sabendo que os potenciais valem o A 500 volts e o B 100 volts, e que a distância entre A e B é de 2 centímetros, determine o valor do campo elétrico. Então temos essa situação, ó. Uma placa carregada com carga positiva, outra negativa, e temos dois pontos diferentes entre as duas placas. Tá? Agora não é entre as placas que queremos saber, agora são dois pontos entre as placas. Então os dados que temos aqui, tensão em A, o potencial em A, 500 volts, potencial em B, 100 volts, distância 2 centímetros, 0,02 metros. Então, primeira coisa, a gente tem que determinar a diferença de potencial, que não foi dada, né? Então vai ficar o A menos o B, vai dar 500 menos 100, que dá 400 volts. E agora a gente calcula o campo elétrico. O campo elétrico é o AB dividido por D, que nós deduzimos na primeira questão.
Então vai ficar 400 dividido por 0,02, que vai dar 20.000 Newton por Coulomb. Tá? Então esse é o campo elétrico entre as placas paralelas. Linhas equipotenciais, tá? Linhas equipotenciais são linhas imaginárias nas quais o potencial é o mesmo. Entre linhas equipotenciais diferentes, há diferença de potencial. Então, dentro da mesma linha equipotencial, nós dizemos que o potencial é o mesmo. Então, não há diferença de potencial. Agora, de uma linha para outra, há diferença de potencial. Tá? Então, quanto mais distante uma linha for da outra, maior é a diferença de potencial. Então, está relacionado à distância. Quanto mais longe uma linha, maior é a diferença de potencial. As linhas equipotenciais também são conhecidas como superfícies equipotenciais. Tá? Então temos a seguinte situação. Aqui temos uma situação de um campo elétrico constante entre duas placas paralelas. Tá? Temos aqui a superfície equipotencial 1, a 2, a 3, a 4 e a 5. Fizemos 5 aqui. Tá? A superfície 1 está sobre o potencial 1, a 2 sobre a potencial 2, a 3 sobre o potencial 3, a 4 na 4 e a 5 na 5. Tá? E colocamos aqui 4 pontos distintos, diferentes. Tá? Tem o ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D. Tá? Então podemos fazer as seguintes considerações, ó, levando em conta as linhas equipotenciais. Como A e C estão sobre a mesma linha equipotencial, elas têm o mesmo potencial. Logo, a diferença de potencial é zero. Tá? Porque estão sobre o mesmo potencial. A maior diferença de potencial que temos nesse diagrama é entre A e B e C e B. Entre A e B e C e B. Mas aí, se a gente estivesse olhando, o C está mais longe do B do que o A do B. Né? Talvez o A e o B estão mais próximos. Por que a diferença de potencial é a mesma? Porque nós não consideramos a distância direta do ponto, e sim da linha equipotencial onde está o C em relação ao B. Então aqui, ó, tanto o A quanto o C estão na linha equipotencial S1. Tá? Que seja do primeiro potencial. Logo, a distância potencial entre onde está S1, onde está A e onde está C para o B é a mesma. Tá? Então o potencial acaba sendo o mesmo. Então a gente não leva em consideração a distância direta do ponto um ao outro, e sim da linha equipotencial onde está o ponto. Então, tanto faz aqui, eu podia estar aqui em cima, perto do S, ou aqui embaixo, em qualquer ponto, todos os pontos que estariam sobre essa linha equipotencial têm a mesma distância equipotencial do B. Tá? Então, se leva em consideração a distância equipotencial. Então, as maiores diferenças de potencial, ambas são então, de A para B e de C para B, que têm o mesmo valor. A diferença de potencial entre A e D e C e D também é a mesma, em função disso. A lógica é a mesma. E a menor diferença de potencial não nula, tá? A menor seria, nula seria A e C, mas a não nula entre D e B, tá? Entre D e B, que é a menor distância potencial que temos aqui, tá? Dos pontos que nós utilizamos. Algumas observações importantes. Não há a realização de trabalho entre pontos na mesma linha equipotencial. Se uma carga, isso significa o seguinte, se abandonássemos uma carga no ponto A e ela se deslocasse para C, não há trabalho realizado, porque o potencial é o mesmo. E pode ocorrer que a diferença de potencial seja negativa. Então temos situações em que, quando temos esse arranjo de placa positiva e negativa, é muito comum a placa ser positiva ter um potencial positivo, a placa negativa um potencial negativo. O ponto médio entre as placas ter o potencial zero,
e à medida que vai se aproximando, vai ficando mais negativo, dá negativo, ou dá positivo, fica mais positivo. Então pode acontecer de, dependendo da situação, termos diferença de potencial negativa, nula. Tá? Isso tudo depende também da nossa referência. Então também temos uma situação de linhas equipotenciais para cargas pontiformes, tá? Ou para cargas elétricas isoladas. Então temos aqui dois exemplos, um para carga positiva, outro para carga negativa, lembrando da aula passada, né? Cargas positivas, a carga elétrica, as linhas de campo saem da carga, e para as cargas negativas, linhas de força entram. Então aqui é linhas divergentes, linhas convergentes. Então, para a carga positiva aqui, ó, nós temos ao redor dela linhas equipotenciais. Tá? Tem essa primeira linha equipotencial mais próximo do núcleo, né, da carga. Já temos uma segunda linha equipotencial mais afastada. Podemos ter N linhas equipotenciais aqui, pessoal. Então, olhem só. Se a gente fizer uma análise para essa carga positiva, tá? A gente olhar aqui, A e C estão no mesmo potencial. Mas a gente vai olhar, mas o A está longe do C. Sim, estão longe, mas olhem só. A e C estão sobre a mesma linha equipotencial. Assim como, né, B e C também estão sobre a mesma linha equipotencial. B e D. B e D estão sobre a mesma linha equipotencial. Tá? Outra coisa, o potencial de A e C, né, o potencial do ponto A é muito maior que o potencial do ponto B. Por que ele é maior? Porque ele está mais próximo da carga positiva. Tá? Então, quanto mais próximo de uma carga positiva, maior é o potencial. Tá? O potencial de B é menor. Mesma coisa, o potencial de C, que é o mesmo do A, é maior do que o potencial de B. O potencial de D, que é o mesmo de B, é menor do que o de A. Agora, a diferença de potencial entre A e B é a mesma entre C e D, né? Se a gente levar em consideração as distâncias equipotenciais. Para a carga negativa, então a gente diz o contrário aqui. O A está num potencial menor, porque está mais próximo do negativo do que B. Então, aplicações práticas desse conceito de linhas equipotenciais, pessoal. Choque por tensão de passo. Tá? Isso ocorre muito quando cai um cabo de média tensão ou de alta tensão no chão. Tá? A área em que cai esse cabo, onde fica em contato, o solo fica energizado. Tá? E essa energização ela vai se distribuir através de linhas equipotenciais, parecido como se fosse uma carga pontiforme, tá? Um cabo encostando no chão, ele vai se comportar como uma carga pontiforme. Então cria essa situação aqui, ó. Imagine um cabo encosta no chão, formam linhas equipotenciais. Aí acontece o seguinte, na hora que a pessoa vai caminhar numa região dessas, se a pessoa der um passo normal, dependendo como abrir as pernas, né, no dar o passo, pode ser que vai estar pisando em linhas equipotenciais distantes uma da outra, o que vai formar uma diferença de potencial grande, correndo o risco de tomar uma descarga elétrica entre as pernas pela diferença de potencial. Numa situação desse tipo, né, que é a mais adequada e a aconselhada pelos especialistas na área de segurança em eletricidade, no momento que cai um cabo no chão e a pessoa avistou esse cabo, tá, próximo da pessoa, a pessoa sai com passos muito curtos, né, ou pulando de um pé só, para evitar essa questão de passo, da tensão de passo. Tá? Outra situação comum é esta aqui, ó, raios que caem numa região. Tá? Então temos aqui essa situação que é um raio que atinge o solo. Tá? Então
obviamente, quanto mais próximo do onde cai o raio, o potencial é maior, quanto mais longe, menor o potencial. Mas se a pessoa estiver, por exemplo, dando um passo, caminhando aqui, vai estar sujeita a uma tensão de passo. Isso que tem aqui embaixo é uma espécie de gráfico. Quanto mais próximo do centro, né, onde cai o raio, maior é o potencial. Quanto mais longe, quanto mais afastado, menor é o potencial. Então aqui temos a diferença de potencial dada entre as duas linhas equipotenciais. Então a pessoa na tensão de passo estaria sujeita ao equivalente a duas linhas equipotenciais. Tem o exemplo do boi aqui, que o boi é um quadrúpede, então ele tem um comprimento maior entre um passo e outro, logo ele estaria sob uma diferença de potencial muito mais elevada do que a pessoa, tá? Embora possam estar mais próximos de repente do raio, aqui da onde cai o raio, o fato de o boi estar sobre linhas equipotenciais mais distantes entre uma pata e outra vai levar a uma descarga elétrica maior, vai levar a um choque mais intenso, tá? Então isso explica por que gado morre no campo, tá? Cai um raio no meio do campo e daqui a pouco, a alguma distância lá de alguns metros, longe de onde caiu o raio, aparece um boi, uma vaca morta, né? Isso acontece por causa da tensão de passo. Se o animal estivesse em pé, né, vai levar uma descarga entre as patas. A mesma coisa vale para uma pessoa. Isso acontece muito em campo de futebol. Aqueles raios que caem em campo de futebol e daqui a pouco tem os jogadores caídos no chão. Nenhum jogador talvez ele recebeu o raio diretamente, mas eles tomaram uma descarga por tensão de passo. Tá? Então, existem protocolos de segurança relacionados a trabalho em subestações, relacionados à própria distância de um segura de um trabalho elétrico, leva em consideração essa questão das linhas equipotenciais. Outro conceito que está nos faltando, e é o último, né, é o de rigidez dielétrica. Tá? Rigidez dielétrica é o maior campo elétrico que um meio é capaz de suportar sem que se torne condutor elétrico. Isso acontece somente para os materiais isolantes. Isolante, madeira, borracha, ar, vidro. Então esses materiais são materiais isolantes. Então um isolante ele tem um máximo campo elétrico que ele suporta antes de se tornar condutor. Tá? Isso não significa que ele vai ficar condutor pelo resto da vida. Ele vai se tornar condutor enquanto o campo elétrico estiver acima do valor de rigidez dielétrica. Então, um exemplo clássico, pessoal, é quando inicia um raio. Quando ele inicia, significa que o campo elétrico do ar, o campo elétrico que está estabelecido entre o ar que separa a nuvem do solo, esse campo elétrico foi superado, né? Então ele foi ultrapassado e isso faz com que ocorra a descarga, tá? Então surge o raio. Então o campo elétrico de rigidez dielétrica, a gente diferencia, a gente utiliza E de campo elétrico, índice D, tá? É o ED, tensão dividido por distância. Então aqui a gente usa tensão, diferença de potencial e tensão, pessoal, são sinônimos, tá? Então, rigidez dielétrica, né, é dada em Newton por Coulomb ou volt por metro. As duas unidades são utilizadas. Para a rigidez dielétrica, a mais usada é o volt por metro, pessoal. U, então, é a diferença de potencial em volts, né, entre uma parte do corpo e a outra. E D é a distância que separa o meio isolante, ou a distância do próprio isolante. Então a rigidez dielétrica ela é usada para mesurar, né, para medir o quanto o material ou meio pode isolar uma determinada tensão. Então esse é o parâmetro utilizado para saber o quanto algo isola uma determinada tensão ou diferença de potencial.
Então aqui temos um exemplo, tá, de um problema. Dadas as placas paralelas abaixo, bem como as linhas equipotenciais e entre elas, responda. Então, e tem a diferença de potencial entre a placa X e a placa Y. Então temos aqui a placa X positiva e a placa Y a negativa. Item B, a diferença de potencial entre os pontos A e C. Item C, a diferença de potencial entre os pontos D e B. E letra D, a diferença de potencial da placa Y entre a placa Y e o ponto D. Então, de Y para D. Então, vamos lá. Resolução, né? Vamos fazer a resolução direta. Então, quer-se saber a diferença de potencial de X para Y. Tá? Então, XY. Então, a diferença de potencial XY, tensão X menos tensão Y, vai ficar 300 menos, né, 300 aqui, que é de potencial da placa, né, menos negativo 300. Então, menos 300. Colocamos entre parênteses. Vai ficar menos com menos, fica mais, fica 600 volts. Então, da placa positiva para a placa negativa, temos 600 volts de diferença de potencial. Item B. De A para C, entre A e C. Como está na mesma linha que potencial, nem precisaria estar calculando, porque a gente já sabe que dá zero. Mas queremos comprovar, né? Então, o A menos o C, então 200 menos 200 dá zero. A letra C, diferença de potencial entre B e D, agora de B para D. Então, o D menos o B vai ficar zero. Tá? Tá bem no potencial zero, a D, desculpa, menos o B. B vai ficar menos negativo 100. Então, coloca entre parênteses de novo, vai ficar 100 positivo. Menos com menos fica mais, fica 100. Então, agora a letra D, que é a diferença de potencial entre a placa Y e o ponto D. Então, de Y para D. Então, o YD é o Y menos o D, que vai dar menos 300 menos 0, que dá negativo 300. Exemplo 8. Considerando os pontos P1 e P2 distantes, respectivamente a 13 cm e 28 cm da figura da carga elétrica de 30 microcoulomb no ar, determine o campo elétrico gerado em P1, o campo elétrico gerado em P2, a diferença de potencial entre P1 e P2, o trabalho que seria realizado por uma força para levar uma segunda carga de negativo 7 nanocoulomb do ponto P2 para P1. Então vamos começar. Aqui, pessoal, vai envolver algumas equações que nós vimos nas últimas aulas. Tá? Então vai ser utilizada aquela equação do campo elétrico também. Então, já vamos direto para a resolução, tá? Porque não vai ter espaço para botar os dados aqui. Então, campo elétrico no ponto 1, então a gente vai determinar como sendo a constante dielétrica do ar, vezes carga dividido por distância ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 na 9, 30 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,13 ao quadrado. Então, no ponto 1, o campo elétrico é de 15,98 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Para o ponto 2, o E2, mesma coisa, né? Então, 9 vezes 10 na 9, vezes 30 vezes 10 na menos 6, dividido por 0,28. Então, a distância aumentou. Isso dá um campo elétrico de 3,44 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb. Aí, letra C, pede a diferença de potencial entre os pontos P1 e P2. Para fazer a diferença de potencial entre os pontos P1 e P2, nós vamos ter que primeiro calcular a tensão, a
potencial no ponto 1. Então, campo elétrico de 1 vezes o D1, tá? Vai dar 15,98 vezes 10 na 6 vezes 0,13. Vai nos dar um potencial de 2,08 vezes 10 na 6 volts. Lembrando, pessoal, para cargas pontiformes, o campo elétrico ele muda à medida que se distancia da carga. Diferente para campos de placas paralelas, que esse campo é constante. Aqui, neste caso, o campo está mudando. Tá? Quanto mais longe, menor o campo. Então, temos que fazer o cálculo dos potenciais dessa maneira. Então, aqui, potencial 2, né? Campo 2 vezes distância 2, 3,44 vezes 10 na 6, vezes 0,28, dá 963,2 vezes 10 na 3 volts. Diferença de potencial entre 1 e 2, do ponto 1 para o ponto 2, vai ficar 2,08 vezes 10 na 6, menos 963,2 vezes 10 na 3. Isso vai nos dar uma diferença de potencial de 1,12 vezes 10 na 6 volts. Faltou o trabalho elétrico, né? Então, o trabalho elétrico é a diferença de potencial vezes a carga que for deslocada de um ponto para outro. Como foi uma carga negativa, foi abandonada no ponto P2, ela vai se deslocar em direção à carga positiva. Então, quer saber o trabalho realizado então, para ir de P2 para P1. Então, a diferença de potencial 1,2 vezes o quê? Dá 1,12 vezes 10 na 6 vezes 7 vezes 10 na menos 9. Isso vai nos dar 7,84 vezes 10 na menos 3 joules. E questão 9. Uma nuvem carregada tem sua parte mais baixa a uma distância de 3 km do solo. Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é de 3 vezes 10 na 6 Newton por Coulomb, determine a diferença de potencial máxima entre o solo e nuvem para que não ocorra o raio. Então aqui quer saber até que ponto pode chegar a diferença de potencial para que o raio não ocorra. A partir do momento que se chega nesse valor em diante, vamos ter o raio. Então os dados aqui, o campo elétrico, a rigidez dielétrica, né? 3 vezes 10 na 6, a distância 3 km, 3 vezes 10 na 3, então a resolução, rigidez dielétrica, é tensão, o potencial dividido por distância. Então queremos isolar o potencial, vai ficar tensão, rigidez dielétrica vezes distância. Então 3 vezes 10 na 6 vezes 3 vezes 10 na menos 3 vezes 3 na 3, isso vai nos dar 9 vezes 10 na 9 volts. Tá? Então, até essa tensão, ou seja, 9 bilhões de volts, até essa tensão, o ar que fica entre a nuvem e o solo isola, né, sem que ocorra nada. A partir do momento que passou desse valor, vai ocorrer com certeza um raio. Tá? Então era isso, pessoal. Então agora na sequência vocês façam as listas de exercício. Tá? Então um bom trabalho para vocês e até a próxima aula.